Seguinte, meninas. Hoje, pra gente iniciar esse esquenta, eu trouxe aqui pra vocês 3 estratégias. Existem várias, né? Mas eu escolhi 3 estratégias para vocês implementarem no negócio de personal organizer. Se você já está na área e se você ainda não tem um curso profissionalizante, se você ainda não está na área, mas quer trabalhar como personal organizer, já anota essas 3 estratégias, todos os insights que eu vou jogar aqui para vocês, todas as sacadas, porque dá para faturar 10 mil reais por mês em 6 meses de construção dessas estratégias de mercado. Tá? Então, o que é importante entendermos nesse processo? O mercado de personal organizer, assim como o mercado de prestação de serviço, ele está aquecido. E esse aquecimento no mercado tem muito a ver que a gente, personal organizer, entrega para a comunidade, né? Entrega para os nossos clientes algo que eles não conseguem mais resolver. É meio que assim, né? Nós, como personal organizers, organizamos a bagunça que o outro acha que não tem solução. E nesse mundo corrido, nessa vida insana e principalmente nesse momento de pandemia, muitas famílias precisam do nosso serviço. E aí existem 2 lados dessa moeda, né? Existe a demanda de serviço de PO, tá? E existe o cliente que nem sabe que você existe. Muitas vezes existem no mercado PO que tá lá atendendo um nível super bom do cliente, não é nem tão boa profissional assim, mas ela chegou antes de você, ou ela sabe se posicionar melhor que você. Então a gente vai falar dessas 3 estratégias hoje, porque a construção, né? Eu, Michele, atingi os meus primeiros 10 mil reais por mês trabalhando no mercado de organização em 6 meses. E 6 meses é um tempo muito interessante para a construção da imagem, da marca, do posicionamento de mercado como personal organizer. E detalhe, são 6 meses trabalhando diariamente em prol disso. Não é assim, sou personal organizer, coloco uma fotinho lá no Instagram, vou lá, Marilene, tudo bem? Minha aluna também, bem-vinda, bom dia. Não é só colocar uma fotinha segurando um cabide no Instagram e sentar e esperar o cliente vir cruzar os braços. Não é isso. Se você trabalhar certinho em 6 meses, aplicar as técnicas e as estratégias, você vai faturar, você vai ganhar dinheiro, você vai viver bem da profissão de personal organizer, tá? Então, a primeira estratégia que eu quero aqui dividir com vocês e que foi algo que fez toda a diferença no meu negócio e que faz toda a diferença no negócio das minhas alunas é praticar a diferenciação. Anota aí, marca aqui nos comentários. Praticar a diferenciação. Olha só, como é que pode um serviço que teoricamente é igual para toda PO, né? Toda PO vai lá, faz as dobras, toda PO organiza a cozinha, toda PO organiza closet, banheiro. Como é que esse serviço, ele é igual para todo mundo, né? Como é que umas personal organizers cobram mais e outras menos? Por que será que tem PO aí no mercado faturando 10 mil reais e outras patinando, não conseguem pagar os boletos, né? Não conseguem viver do mercado de organização? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que o mercado, ele é potencial para umas POs e pouco potencial para outras? O que será que tem de errado nisso? Porque algumas estão lá em cima e talvez você esteja aí embaixo patinando, sem cliente, sem conseguir ganhar dinheiro dessa profissão. Então, quando a gente pratica a diferenciação, eu me posiciono no mercado de maneira diferente. As minhas alunas do Master Organizer que estão aqui podem confirmar isso para vocês. Que elas estão cansadas de me ouvir falando de posicionamento de marca, de imagem, de estratégia de mercado. É ou não é, meninas? A diferenciação, ela vai tirar você do patamar de uma PO normal, que não tem clientes, que não consegue viver do mercado de organização, e vai te colocar num patamar quando você é percebida pelo cliente, quando o seu serviço tem valor percebido. E como é que eu faço isso?
Como é que eu aplico essa estratégia? Me diferenciando da maioria, me diferenciando da concorrência. Como é que eu sei fazer isso? Vou dar o modus operandi para vocês. Qual é o perfil de cliente que você quer trabalhar? Vamos falar aqui do mercado de luxo, por exemplo. Você já vai se posicionar lá em cima. A sua imagem precisa estar alinhada com a imagem desse público. Você precisa falar basicamente como esse público fala. Você precisa se vestir basicamente de uma maneira que se alinhe com esse público. A sua ética, o seu posicionamento tem que estar totalmente alinhado como esse público age, fala, se veste. Por quê, gente? Pessoas compram de pessoas. Então saibam que o seu cliente, o seu potencial cliente, ele vai comprar de você e não da marca. Por exemplo, os meus clientes não compram da marca Michele Trevisan Organiza. Eles compram de mim. Eles querem que a Michele esteja lá executando o projeto. Eles querem que a Michele esteja lá aplicando as técnicas de organização, mesmo que eu leve equipe. Mas sou eu, eles me contrataram. Então, pessoas contratam de pessoas. Como é que você vai se diferenciar da maioria? Como é que você vai se diferenciar, praticar a diferenciação no mercado, se você está fazendo igual a todo mundo? Se você tem lá uma fotinha segurando um cabide na sua foto de perfil e não faz nada diferente disso. Porque é que muitas vezes a gente posta nas redes sociais e não tem cliente. Porque você não está construindo valor. E muitas vezes a maneira que você está se posicionando nesse mercado, o público que você está atingindo é um público que não compra o seu serviço. A Stephanie, não sei se ela está aqui ainda, e ela me disse que um dos primeiros ensinamentos que ela teve no curso comigo foi o seguinte: Mi, o meu cliente não está no Instagram. O meu cliente não está na internet. Eu atendo muito mais fisicamente e é nisso que eu vou focar na minha estratégia de diferenciação. Então a gente tem que entender como é que eu me diferencio da concorrência, sabendo primeiramente que... Ah lá, a Stephanie tá aqui. Quem é o meu cliente e como ele gosta de se comunicar. E a diferenciação, meninas, ela entra na sua imagem, na sua marca bem fundamentada nesse mercado, no serviço de referência que você entrega e, mais do que isso, no atendimento que você presta. Quanto mais exclusivo é o seu atendimento, quanto mais exclusivo é o seu serviço, quanto mais personalizado maior é o seu ticket. Se você faz um atendimento meia boca, um serviço meia boca, um pós-venda, né, um pós-projeto que a gente chama meia boca, isso vai ser uma PO meia boca. Quando a gente passa a entender que no mercado existe diferenciação, eu passo a aplicar dentro da minha estratégia, da minha marca, da minha imagem, o nicho da exclusividade. Eu quero atender clientes exclusivos. E quando eu estou galgando esse degrau do mercado de luxo, por exemplo, eu sei que eu vou ser melhor remunerada do que atender outros perfis de cliente. Mas por quê? Porque existe um valor agregado. Existe um valor percebido. E se pessoas compram de pessoas, imagina só que estratégia é você praticar a diferenciação do seu concorrente quando você passa a ser melhor remunerada do que os demais. Isso já acontece no mercado. Tem PO aí cobrando 50, 60 reais a hora. Tem PO cobrando 120, 150, 200 reais a hora. Isso é totalmente possível. Você só consegue em 6 meses faturar, né, começar a faturar os seus 10 mil reais por mês se praticar o marketing, né, da diferenciação. Se você praticar um posicionamento de mercado onde o seu cliente quer você e não qualquer outra PO.
Existe muita diferença nisso. Em 6 meses é um tempo onde você vai plantando e regando essas sementinhas e a colheita vem. Mas tem que plantar todos os dias. Então isso responde muitas perguntas que eu recebo aqui do tipo: Michele, meu concorrente cobra metade no meu preço e atende mais do que eu. Sai dessa fatia de bolo do seu concorrente, porque provavelmente essa leva do mercado já está prostituída. Tem cliente para todo mundo, gente. Tem mercado para todo mundo. Só que muitas vezes o seu quase cliente, seu potencial cliente ainda não está seguro de investir o dinheiro dele em você. Ele tem dinheiro, ele quer. Talvez ele vá comprar da concorrência, que vai pagar mais barato. E vai pagar mais barato, né? Porque ele ainda não teve certeza se vale a pena investir o dinheiro dele em você. Tem clientes que buscam preço, e aí o critério de escolha dele, gente, é preço. Puramente preço. Tá tudo bem. Tá tudo certo. E tem clientes, né, que buscam experiência. O que é que você vende? Você vende apenas a organização em si, a dobra da roupa, a cestinha organizadora, a técnica, ou você vende uma experiência para o cliente? Ou você vende uma experiência exclusiva dele te contratar? É aí que mora a diferença. Porque quem dobra a roupa, né, quem se preocupa só com as técnicas, vai ter um ticket de mercado baixo. Agora, quem vende a experiência, quem vende o acompanhamento ao cliente, quem vende esse relacionamento estreito, com certeza vai faturar mais. Então busca lá, nesse primeiro ponto dessa estratégia, que é a diferenciação do mercado. Você tem que se diferenciar em tudo, no serviço que você entrega, na imagem que você tem indo para esse cliente, na roupa que você usa, nos produtos que você usa, na técnica que você aplica e principalmente no pós-projeto. Ele é um diamante assim muito precioso do nosso negócio, sabe? E esse pós-projeto, que é esse pós-venda, ele fideliza o cliente. E é muito mais fácil vender de novo para o mesmo cliente do que prospectar um cliente novo. É até mais barato. Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Oi, Mari. Oi, Fati. Fati, minha aluna também. Faz sentido para vocês? Então, Carminha tá lá na Irlanda. Já tá praticando a diferenciação lá, né, Carminha? Então, percebam. Se eu me posiciono de maneira tímida no mercado, o meu crescimento vai ser tímido. Se eu tenho estratégias tímidas, o meu avanço vai ser tímido. Meninas, existem muitas POs e vai vir mais ainda. O mercado só está começando. Nós estamos aqui meio que inaugurando esse mercado. Tem POs que chegaram antes, obviamente, né? Alguns anos antes de mim, de vocês. Mas esse mercado ele vai se aquecer ainda mais. Você vai ouvir falar muito mais de PO, vai ter 5, 7, 20 na sua região e tá tudo bem. Quando isso chegar, quando esse momento do mercado chegar, você já terá praticado a sua diferenciação de mercado e tá tudo certo. Você tá num degrau mais exclusivo, vendendo para clientes que pagam aquilo que vale o seu serviço, sem se preocupar com a leva de POs que estão vindo. Quando a gente pratica a diferenciação de mercado, a gente ocupa um local muito exclusivo na mente do nosso público. A gente ocupa um espaço muito exclusivo na mente do nosso perfil de cliente, e esse espaço que a gente ocupa, ele dificilmente é substituído. Porque a gente começa a vender o nosso serviço para um perfil de cliente que não chora no preço, que não fica regulando o produto organizador, para um perfil de cliente que valoriza a experiência. Então essa primeira estratégia aqui, ela é fundamental para o seu sucesso como personal organizer. E eu digo que não é só para faturar 10 mil reais por mês, não. É para você ir galgando 20, 30 mil reais por mês trabalhando como personal organizer. Entendem? Sejam diferentes, sejam exclusivas,
Vendam experiência, vendam exclusividade. Fiquei tão feliz essa semana, uma aluna minha postou lá no nosso grupo de WhatsApp, a Ângela, as meninas vão se lembrar aqui. E ela fez um protótipo de uma caixa personalizada. Linda! Sabe quando você olha pra caixa e você fala, aí tem exclusividade? Aqui tem um perfil diferenciado no mercado. E aí abri essa caixa com um laço de cetim lindo. E estava escrito que aquela pessoa tinha ganhado uma experiência de organização, Era como se fosse uma degustação do trabalho dela, mas que ela não distribuía para todo mundo, não, porque as minhas alunas aprendem a ser estratégicas. Ah, ela tá aqui! As minhas alunas aprendem a ser estratégicas. E aí eu disse para ela, Ângela, amei sua ideia. Agora a estratégia é distribuir isso para clientes estratégicos. E ela deixou 2 espacinhos para colocar bombons. Aí eu falei para ela, você não vai colocar sonho de valsa, você não vai colocar ouro branco. Por quê? Porque a sua caixinha, a sua ideia tá tão exclusiva, tão refinada, que você vai colocar um bombom artesanal, alguma coisa mais sofisticada, porque aí você entrega uma experiência completa nessa embalagem para pessoas estratégicas. Se não há estratégia no nosso negócio, se não há estratégia no nosso posicionamento, não há resultado financeiro. Não há crescimento nesse mercado. Pensem nisso. Sejam exclusivas, sejam estratégicas. É muito mais fácil começar a vender o seu posicionamento de mercado, começar a vender os seus serviços já num nível muito mais alto, porque aí os outros públicos, as outras classes sociais, elas vão tentar te contratar por aquilo que você é, vão dar um jeito. Para de começar a vender pequeno, cobrar pouco, porque aí você não consegue escalar. Eu sempre digo para as minhas alunas, foquem lá em cima, se projetem lá em cima, trabalhem o público de vocês, a percepção de valor e o posicionamento de mercado já lá em cima, no mercado de luxo, na classe A+. Porque aí você já consegue praticar uma diferenciação. Bem entendidas essa primeira estratégia? Tudo ok? Deixa eu colocar aqui, vou fixar nos comentários, né? O tema da nossa live, 3 estratégias para... Vocês estão com dúvidas nesse primeiro passo? Por mês em 6 meses. 10 mil. 10k. Vamos colocar 10 mil reais? Reais em 6 meses. Agora eu vou fixar aqui. 3 estratégias para faturar 10 mil reais em 6 meses. Oi, Valéria! Tudo bem? Valéria fez um laboratório estratégico, hein? Depois eu vou perguntar lá no nosso grupo como é que foi. Meninas, segundo ponto. Legal, Michele. Então, tô aqui construindo uma marca exclusiva, um posicionamento de imagem interessantíssimo para um público diferenciado. Só que aí, só isso não basta. Por que é que são pouquíssimas as POs que conseguem viver da profissão? São pouquíssimas as POs que rompem essa barreira de 10 mil reais por mês. Por quê? Porque não basta só ter uma marca bonita, uma imagem boa, algum produto exclusivo, não basta. Você precisa saber para quem vende e em quais canais você vende. É aí que o negócio começa. Porque é assim, ó. Existem clientes em todas as vertentes. Não é só você dizer assim, eu quero atender o público A mais, exclusivo, milionários, por exemplo. Tá bom. Você já segmentou, você sabe que é esse público. Agora, dentro desse público, tem muitas vertentes. Dentro desse público exclusivo, A mais, tem vários degraus. Tem ali solteiros, tem ali famílias com filhos, tem ali casais recém-casados, tem idosos,
E a comunicação com cada um desses públicos, ela tem que ser feita de maneira diferente. Porque as dores, as necessidades, elas são diferentes. Não basta eu saber para que público macro eu quero vender. Eu preciso pegar esse público macro e segmentar ainda mais. Como se fosse uma peneira. Vamos pensar numa peneira. Então eu coloco ali na minha peneira toda a minha farinha, é o meu público macro. Aí você vai peneirando, os grãozinhos maiores vão sobrando ali em cima da peneira, né? E vai descendo os fininhos. Aí você vai pegar o que sobrou dos fininhos já peneirado, vai peneirar de novo. E quanto mais você peneira, o que isso significa? Que analogia é essa? Que mais seleto fica o seu público. Quanto mais você se especializa, quanto mais você nicha num determinado público, melhores são os seus resultados. Porque daí você foca a sua ação diretamente para esse público. Quando você peneira, sabe essencialmente onde está, quem é, o que faz, o que precisa, quais são as dores, os medos, os desejos, você consegue ser mais assertivo na sua venda, no seu posicionamento de mercado. E olha que engraçado, né? Às vezes você fica perdendo tempo aqui nas redes sociais. Gente, internet é boa, é boa. Instagram é bom, Instagram é bom. Só que o Instagram muitas vezes só vai te trazer clientes se você tiver um produto digital. Por quê? Vamos botar aí, você tem 500 seguidores. Aí desses 500 seguidores, 175 são POs que te seguem. Porque PO adora seguir PO. Aí 50 são amigos, são, sei lá, parente, conhecido, gente que não vai comprar o seu serviço. O que é que você faz com os outros 200 e pouco, 300? Esses 300, eles estão espalhados, dificilmente você tem ali só da sua cidade. E muitas vezes, quando você posta muita dica, né, muita coisa de organização, eles estão ali para consumir o seu conteúdo gratuito. Qual é a probabilidade de alguém que te segue lá da Bahia te contratar, e você mora em BH, por exemplo, te contratar para um projeto de organização porque te viu no Instagram? Ela existe, mas ela é remota. Enquanto você vai alimentando as redes sociais e cruzando os braços, achando que alguém vai te mandar um direct pedindo um orçamento, chances são de você não conseguir pagar seus boletos no final do mês. Então, quer vender pela internet, quer vender pelo Instagram, tenha produtos digitais, tenha estratégias online. Agora, o seu Instagram pode ser uma vitrine para sua venda offline. E aí que entra, ah lá, oi, tudo bem? Bahia chegou. E aí que entra, né, saber quais são os canais de comunicação que o meu quase cliente gosta. Vamos lá, tem uma aluna minha que ela quer trabalhar no mercado de idosos, né? E a Maria tava falando, Mi, eu gosto desse mercado de idosos, eu gosto de trabalhar com pessoas com deficiências, olha que bacana. Ela quer desenvolver um trabalho para os cegos. Como é que ela se comunica com esse público? Vamos pegar aqui a questão dos idosos. Muitos idosos hoje já estão nas redes sociais, mas tem uma parcela grandiosa deles que não estão. Ela sabe para quem ela quer vender, agora ela precisa saber como chega, que canais de comunicação ela usa para chegar nos idosos. E muito provavelmente a estratégia dela vai passar pelo quê? Por ela se apresentar aos filhos, que provavelmente, dependendo ali da idade, né, desse perfil de idosos que ela quer atender, quem vai contratar são os filhos. Então ela pode fazer parcerias, tudo é estratégia, gente. Ela pode fazer parcerias com lojas que vendam produtos seniors. Sabe essas lojas que vendem produtos ortopédicos? Na área da saúde. Ela pode fazer parcerias. Ela pode fazer parcerias com médicos geriatras. Então, como é que você mapeia isso? Quais são os canais de comunicação? Tem muita estratégia assim, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, Michele, o que você acha de eu fazer um cartão de visitas?
e colocar na caixinha do correio das pessoas e deixar lá na caixinha do correio do prédio. Aí eu digo, ok, pode dar certo, mas também pode dar muito errado. O que é dar muito errado? Você não tem retorno nenhum. Por quê? Do público que você está depositando o cartãozinho de visita na caixinha ali do correio do prédio. Por um acaso, quem recolhe é o dono da residência, o potencial cliente ou o funcionário do lar? Porque se for o funcionário do lar, muito provavelmente, ele vai ver teu cartãozinho, não vai ver vantagem e vai descartar. Aí a sua estratégia foi por água abaixo. Então, presta atenção. Eu vou repetir mais uma vez. Não basta se diferenciar. Se diferenciar é o primeiro passo que tem que vir amarrado com esse aqui, que é o segundo. E o segundo passo é: eu preciso saber com quem eu converso, quem é o meu cliente ideal e quais são os canais ideais de comunicação com ele. Se eu não sei quais são os canais, eu vou me comunicar com o cliente errado. E olha só, quando a gente se comunica com o cliente errado, sabe o que acontece? É aquela história de envia orçamento, o cliente some, o cliente não volta, o cliente não te dá nem sinal de vida. Por quê? Porque ele se assustou com o preço. E muitas vezes você está cobrando lá embaixo. Muitas pessoas muitos clientes vão chegar, você vai perguntar para ele, né? Por exemplo, quanto você pode investir? Ele vai falar, não tenho ideia. Eu não sei quanto custa um serviço de personal organizer, eu não faço ideia. Toma cuidado com isso. Toma cuidado porque esse perfil de cliente, ele não tem ideia, ele tá com um nível de consciência muito baixo, né? Ele não sabe quanto custa, ele nem sabe se ele pode pagar. E aí é o nosso papel trazer a consciência para ele do que a gente faz, de quanto custa, de como é esse mercado. Imagina você fazer uma visita de avaliação, por exemplo, que é quando, para quem aqui vai começar do zero, né? A visita de avaliação é quando a gente vai presencialmente ou de maneira online dentro da casa do cliente para verificar aqui, ó, guarda-roupa, closet, cozinha, para saber tudo que tem que ser feito. Imagina você se deslocar na casa de um potencial cliente por uma visita de avaliação e descobrir lá na visita que esse cliente tem uma consciência muito baixa sobre o seu serviço. Que ele não tem ideia do quanto custa e que provavelmente ele vai declinar, você vai perder o tempo indo nessa visita de avaliação. Por isso que eu ensino minhas alunas, a visita de avaliação a gente só faz depois que ampliou o nível de consciência do cliente, se você tem certeza que esse é um cliente potencial, senão você nem vai perder tempo com isso, nem vai perder tempo mandando orçamento. Por que eu tô dizendo isso, meninas? Porque a maioria das profissionais que não conseguem se posicionar da maneira correta no mercado, que não conseguem, né, trabalhar a imagem e a comunicação, elas atraem clientes errados. Aí você começa a fazer um monte de orçamento, um monte de visita, perde todo o seu tempo com um cliente errado que não te dá resultado. Sendo que você poderia investir toda a sua estratégia, seu tempo disponível no cliente certo. Só que aí fica um ciclo vicioso, né? Tá chegando pedido de orçamento e mais pedido de orçamento. Você tá lá toda empolgada, feliz, fazendo esses orçamentos, marcando visita, só que no final ninguém fecha com você. Vale a pena perder esse tempo? Então, quando um cliente chega, você precisa entender verdadeiramente se ele é um cliente potencial ou não. Se ele está alinhado com o público que você quer atender ou não. E aí, nesses 6 meses que eu digo para vocês, que dá para trabalhar posicionamento de mercado, dá para trabalhar diferenciação, dá para trabalhar esses canais de comunicação. Quando eu descubro quem é o meu cliente ideal, nesses 6 meses, o que vai acontecer? Não é assim, no primeiro dia o cliente ideal já vem bater na sua porta. Não. Muito provavelmente, esses 6 meses serão 6 meses de construção, onde você, nesse período, vai bater na porta de pessoas estratégicas e não necessariamente do cliente em si, mas de parcerias estratégicas, de indicações estratégicas. Gente, como é que eu, Michele, me posicionei no mercado,
classe A mais, né, que popularmente hoje a gente chama de mercado premium, se eu nunca frequentei o mercado premium, se eu não venho de uma classe social, agora eu sou emergente, né? Mas se eu não vinha de uma classe social que morava em condomínio, que vivia em mansões, que tinha closet, e aí? Como é que eu me posicionei para esse mercado? Primeiro ponto, trabalhei a minha imagem, trabalhei a minha marca, trabalhei a exclusividade da minha prestação de serviço e me relacionei com pessoas estratégicas. Percebe? Não importa se você mora num apartamento popular e quer vender para o mercado de luxo. Você pode ter muitos clientes nesse mercado. O que vai dizer qual é a porta de entrada para esse mercado são as estratégias e pessoas estratégicas. Então vai fazer parceria com bons arquitetos. Escolha 1 ou 2 arquitetos para fazer uma parceria mesmo. Com lojas de decoração que tenha esse mercado de luxo. Com pessoas que você conheça, que pode ser uma ponte para o cliente ideal. Nesses 6 meses, 6 meses é um período de construção, onde você vai construir o seu público ideal. Você vai buscar o cliente e depois de 6 meses, você começa a ver que esse perfil de cliente vem. Gente, tem muitas estratégias de marketing, muita coisa hoje em dia, mas nada supera o boca a boca. Nada supera. Vai por mim, tá? Essa é a segunda estratégia. Michele, por gentileza, quando fechamos um projeto no decorrer do mesmo, chegam várias outras caixas durante o período, é um volume de trabalho que aumenta muito. Como agir? Aí o problema está na sua avaliação primária. Porque nós, como personal organizers, temos a obrigação de saber e de sondar no cliente tudo o que vem. E no nosso contrato tem que constar o seguinte: fiz uma projeção. Se chegarem mais coisas do que não está previsto, o valor da hora excedente é tal, tá? Então isso aí foi um erro de percurso entre você e o seu cliente. Alguma coisa aí não bateu e você não sabia de tudo que ia chegar. À noite a gente vai abrir para as consultorias ao vivo, vou estar aqui às 20 horas. E esse tipo de dúvida, esse tipo de questionamento, manda lá à noite, que aí eu consigo discorrer mais. Aqui eu vou focar em aula para vocês. E aí, vocês estão entendendo até aqui? A terceira estratégia que eu quero apresentar para vocês aqui hoje é a estratégia da recorrência. Por quê? Estamos falando em conquistar 10 mil reais por mês, né? Trabalhando como personal organizer num período de construção de marca, imagem e posicionamento em 6 meses. Aí, como é que eu trabalho isso, propriamente dito, no serviço que eu ofereço em 6 meses? Como é que eu vou chegar em 10 mil reais em 6 meses? Tá doida, Michele? Pois é, muitas vezes você pode estar pensando o seguinte: como é que eu chego em 6 mil reais trabalhando na casa de cliente? Se o cliente não tá afim de me pagar um valor legal pela organização, eu não consigo cobrar mais de 60 reais a hora. Eu não consigo cobrar mais de 30 reais a hora. Tá doida, né? Você tá trabalhando por 30 reais por hora, para já. Aí, como é que a gente tem que fazer isso acontecer? Com recorrência. Eu não posso ver o meu trabalho de personal organizer pingar. Um cliente aqui, outro ali, sabe? Eu não posso permitir que em 6 meses eu fique pingando cliente. Eu preciso, que o meu balde seja inundado de gotas, gotas, gotas e gotas. A gente fala, né? Eu falo muito que cliente estratégico é como se fosse uma torneira. Aliás, o nosso negócio de personal organizer é como se fosse uma torneira. Às vezes, né? O que você prefere para encher um balde? Você vai abrir a torneira, vai dar um jato bem forte, fechou, entrou uma quantidade boa de água ali. Só que aí você fecha essa torneira de uma vez e ela não pinga mais. Agora, se você deixa a sua torneira pingando e não tem muita pressa, mas você tem estratégia, provavelmente você vai... É só uma teoria, tá, gente? Não significa que isso aconteça com a sua água aí na sua casa. Provavelmente você vai economizar mais água, porque a vazão da torneira não vai ser tão grande, tipo, não vai descer de jato. E ela vai pingar, ela vai encher o balde do mesmo jeito. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que o nosso posicionamento de mercado, que a nossa estratégia, ela tem que pingar.
Ela é uma torneira que está pingando e ela vai encher o seu balde. Por quê? Se você já está procurando a pessoa, né? Se você é o tipo de profissional que abre a torneira e num jato só quer encher seu balde, chances são de você desistir no meio do caminho. Porque aí você está focando já naquele cliente que quer faturar aí. Você vai pensar num cliente que vai te dar 20 mil reais num projeto, isso não vai acontecer. A recorrência, que é uma terceira estratégia, é justamente isso, ó. Pingando. De pingo em pingo, seu balde vai enchendo. O que é, na real, no dia a dia de personal organizer isso? Eu prefiro ter, no mínimo, 3 fontes de renda ali no mercado de organização. Você pode escolher. Então, atendimento presencial, consultoria online, revenda de organizador, cronograma de orientação para donas de casa, grupo de WhatsApp, o que quer que seja. Mas eu tenho 3 fontes de renda. A hora que uma torneirinha ali começa a secar, eu tenho outras pingando no meu balde. Vamos pensar no salão de beleza? Adoro essa analogia. Salão de beleza é um prestador de serviço, né? Imagina se o salão só cortasse cabelo, não fizesse alisamento, não fizesse escova, não fizesse maquiagem, não fizesse penteado, não tivesse uma manicure. Imagina o salão que só corta cabelo. E a gente se depara com um momento de mercado onde a moda é cabelo longo. Ninguém mais vai cortar cabelo. Porque a moda tá tão forte que a galera não quer saber. O que ia acontecer com esse salão? Muito provavelmente, os ganhos dele iriam reduzir substancialmente. Porque a galera não tá cortando cabelo. Porque tem muita PO em plena pandemia morrendo na praia. Porque tem muita PO em plena pandemia reclamando da economia, reclamando do mercado, reclamando e terceirizando a culpa no coronavírus. Porque elas não sabem se posicionar no mercado. Porque elas não sabem fazer recorrência. Porque elas focam tudo, todas as fichas e todas as estratégias, por exemplo, em ir na casa do cliente. E nesse momento de pandemia, o que você vai fazer na casa do cliente? Dificilmente, né? A gente já viveu momentos piores lá no comecinho, realmente a agenda fechou. Hoje até tá voltando alguma coisa dentro dos padrões de segurança, mas dificilmente você vai ter agenda tão cheia num momento como esse. E aí o que é que você faz? Se for uma PO que não se planejou, que não tem múltiplas fontes de renda, que é o que eu ensino para as minhas alunas, você vai morrer na praia. Dá para faturar 10 mil reais por mês só com organização residencial? Muito mais que isso. Muito mais que isso. Eu já fiz projetos de mudança, que só o projeto de mudança custou 17 mil. Com equipe. Eu levei uma equipe muito grande, inclusive, para esse projeto de mudança. E livre, para mim, sobrou mais da metade desse valor. Porque eu pratico a diferenciação de mercado. Agora, isso não é tudo. Isso não é tudo. O empreendedor que sai do patamar de personal organizer empreendedora, PO normalzinha na carreira e parte para um patamar de empresária, que faz o dinheiro acontecer e pingar todos os dias no bolso, pratica a recorrência. Essa pessoa, ela não é besta. Essa personal, ela não é besta de ter só uma fonte de renda, de ter só um serviço para oferecer. Ela vai oferecer um leque de serviços, um leque de produtos, de ações, de tudo que possa fazer ela prosperar. Aí o salão de beleza pinga dinheirinho na conta lá dele todos os dias, por quê? De corte de cabelo, de escova, de maquiagem, de penteado, de pé, de mão. Vai pingando dinheirinho. E é assim que tem que acontecer com a gente, com o personal organizer. Quando é que te ensinaram que personal organizer pode ter múltiplas fontes de renda? Muito provavelmente, né, você que é personal organizer hoje, ou você que vai ser uma personal organizer, tá aí estudando a área, vem colher conteúdo, né, tá estudando sobre essa carreira, não sabe se muda ou não. O que a gente, quando trabalhava como CLT, por exemplo, a maioria que teve essa experiência, né, de trabalhar de carteira assinada, o que acontece na nossa vida, gente? A gente trabalha em um único emprego para ganhar um único salário, não é isso?
Que aí você deposita lá todo o seu tempo, toda a sua vida num salário, que você bate seu dedinho no começo do mês, tá lá na sua conta. E a gente vem pro empreendedorismo com essa visão de uma única fonte de renda. Para com essa visão simplória. Você deve buscar no seu negócio de personal organizer múltiplas fontes de renda. Para o dinheiro entrar no seu bolso todos os dias. Olha que coisa, né? Sábado, eu e o Ricardo, a gente foi almoçar fora da cidade. A gente foi num lugar muito bacana. Tipo um sítio e tal. E a comida lá era muito cara, gente. Tipo, muito caro mesmo. Mas, o que acontece com a minha estratégia de recorrência aqui no meu negócio? Todo dia cai dinheiro com as minhas múltiplas fontes de renda na organização. Então, o que aconteceu? Como eu tenho essa estratégia de recorrência, o dinheiro que a gente usou para almoçar nesse restaurante caro, que gastou de combustível, para ir para outra cidade e tal, entrou no mesmo dia. Porque cai dinheirinho na nossa conta todos os dias. Eu quero que vocês verdadeiramente pensem. Essa maratona PO lucrativa, né? Esse esquenta para maratona, que é o evento gratuito que vai ter de 3 a 9 de maio, é justamente para te ensinar que estratégias são essas, que mercado é esse que você pode explorar. Foi tão caro que travou. Que mercado é esse que você pode explorar para ser única, exclusiva, para ter diferencial de mercado, atender o cliente ideal e viver bem de organização? Quem aqui patina para encontrar o cliente ideal? Diga aqui para mim, quem aqui já soltou um monte de orçamento e o cliente sumiu? Quem aqui, às vezes, tem que barganhar preço com o cliente? Aí fica dando desconto. Quanto mais desconto você dá, quanto mais negociação você faz com o cliente, menor vai ficando a sua autoridade. Não tem jeito. Então, o meu papel aqui, hoje, à noite e nos próximos dias, é ensinar para vocês como é que vocês vão fazer para ser uma PO lucrativa. Eu tô falando aqui exclusivamente de dinheiro. A técnica, ela é importante, mas a técnica todo mundo ensina. Qualquer vídeo no YouTube você pode ver aí, com técnica de dobra. O que eu quero te ensinar, o que eu entrego para as minhas alunas e que agora vocês estão tendo oportunidade é posicionamento de mercado. Estratégias para ser multilucrativa, para ter múltiplas fontes de renda. Se você não está pensando nisso ainda, comece a pensar. Se tem muita PO aí no mercado que não tem cliente, não consegue viver da profissão, traz para cá, traz para essas lives, porque existem clientes para todo o perfil de profissional. E existe muito cliente aí, que precisa do que você oferece. Só que você não sabe chegar para ele, você não sabe se comunicar com ele, e ele nem sabe que ele precisa de você, tá? Então anotem isso. Ficou alguma dúvida, meninas, sobre essas 3 estratégias? A recorrência é quando pinga dinheirinho na minha conta todos os dias. Você não come todos os dias? Você não tem que abastecer? Você não tem que ir no supermercado? Você não tem que fazer um monte de coisa, você gasta dinheiro todos os dias? E por que não entrar dinheiro todos os dias na sua conta? Olha lá. Eu ainda peguei, não peguei, né, Li? Meu certificado em um mês, a Li tá comigo há um mês. Já fiz meu primeiro Organiza 15, fiz 2 laboratórios e ganhei uma cliente nova. Feliz demais, feliz demais. Tá vendo? A diferença de ser estratégico? A Lília, minha aluna, a gente trabalha muito lá sobre essas estratégias, sobre esse posicionamento. E aí que tá, em um mês, ela nem tem o certificado ainda, já tá ganhando dinheirinho. Sendo que muita PO tá aí há 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio no mercado, não tem cliente, não ganha dinheiro, não sabe onde tá o cliente. Aí vai transformando a profissão de personal organizer em um bico. Isso é tão triste, né? Meninas, ser personal organizer não é para ser um bico na sua vida. É uma profissão que vai te fazer ganhar mais dinheiro do que qualquer outro emprego que você já teve antes.
Quando você coloca a profissão de personal organizer como um bico, sabe o que acontece? A sua prioridade nunca estará depositada aqui. A sua prioridade sempre vai ser pagar suas contas. Só que aí entra um ciclo vicioso e perigoso que leva à desistência. PO é personal organizer. Que leva à desistência. Porque você vai trabalhando nisso como um bico, né? Você vai trabalhando isso como algo que complementa a sua renda, e aí você nunca consegue colocar essa profissão de personal organizer como uma prioridade, e você nunca vai agir para que isso seja prioridade, para que você faça uma transição de carreira. São escolhas, tá? Então, não coloquem essa profissão, esse desejo de personal organizer como um bico, só como um complemento de renda. Você tem que colocar na sua vida como algo que vai te projetar para uma vida financeira, para uma liberdade de tempo, para uma liberdade geográfica que você não tem hoje. Se for como o bico, você vai viver o resto da vida trabalhando de PO no final de semana, depois do seu expediente, e nunca vai conseguir ganhar dinheiro de verdade nessa profissão. Vou falar em uma outra oportunidade, vou falar em uma outra live como é que a gente faz uma transição de carreira segura, tá? Porque ninguém é louco também de pedir demissão hoje e começar amanhã numa carreira nova. Só eu. Mas eu vou falar pra vocês de transição de carreira, como fazer isso com segurança. Mas pensa, eu acho que o que fica dessa aula de hoje, das estratégias que eu trouxe aqui pra vocês hoje, é que a carreira de personal organizer, ela não é um bico. Ela não pode ser assim na sua vida, tá? Combinado? Seguinte, hoje, às 8 horas, eu vou abrir pra vocês, com o Organiza 15, eu comprei minha primeira lâmpada para gravar os vídeos e me levei para jantar, porque a gente gosta muito de comer. Ali, eu sou dessas. Que linda! Ainda sobrou dinheiro na conta. Muito bem, Li. Fico muito feliz e emocionada. É isso, minhas alunas sabem ser estratégicas. E viver, né, de um padrão de vida diferente. Meninas, eu comecei do absoluto zero. E tô aqui hoje, experimentando um padrão de vida diferente, experimentando um padrão de vida diferenciado, vivendo no mercado de organização. Você sabe que, antes da gente encerrar aqui, te contar uma coisa pra vocês. Eu fiz um post, eu não lembro qual foi, mas foi esse final de semana. E aí uma pessoa comentou assim: nossa, eu só vejo curso de personal organizer. Depois vocês vão lá caçar lá, que eu nem lembro qual post era. Só vejo o curso de personal organizer, né? Só que eu não vejo ninguém trabalhando na área. Eu não vejo ninguém bem sucedido. Não foi nessas palavras, mas foi desse jeito, né? Não vejo ninguém ganhando dinheiro com isso. Aí eu respondi, falei: olha, você deve estar vendo as pessoas erradas, né? Você deve estar aí acompanhando personal organizer errada. Desce aqui meu feed, começa a olhar pra minha vida, começa a ver o que eu posto, assiste meus stories, que é o meu dia a dia. Aí você vai ver se eu não contrario a sua teoria. Aí você vai ver se eu não fui uma pessoa que começou do zero e hoje mudou de vida trabalhando como personal organizer. Então eu dei certo. As minhas alunas, se agirem, né, dão certo. Lília, em um mês já tá colhendo dinheirinhos nessa profissão. E tem gente que tá 1 ano na área e não ganhou um centavo ainda, porque não sabe se posicionar, tá? Então, meninas, o meu papel aqui nessa maratona, lá nesse esquenta e lá na maratona, é ensinar pra vocês só uma coisa: como é que vocês vão ser uma PO lucrativa, com múltiplas fontes de renda, atendendo clientes dentro e fora da internet, tá? Hoje eu, Michele, já antes da pandemia, eu praticamente não ia atender clientes na casa dos clientes, porque eu entendi que o meu tempo custa muito. Aí eu comecei a fazer as contas, que se eu tivesse na casa do cliente 3, 4 dias na semana, eu só poderia ganhar X. Tem um teto nisso, muito bom o valor, mas tem um teto. Quando eu trabalho de dentro da minha casa, quando eu trabalho com alguma coisa na internet, por exemplo, que é o que eu tô fazendo, né, com consultorias e tudo mais, o que me acontece? O meu potencial de ganho é muito maior. Porque ali eu vou multiplicar o meu tempo pelo tanto de pessoas que eu tô atendendo ao mesmo tempo.
Então são escolhas, são estratégias, tá? E é isso que eu quero ensinar pra vocês nessa maratona, nesse esquenta. Lá no meu link da bio, já tem o link pra vocês se inscreverem. Vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, tá, meninas? De 3 a 9 de maio. Não deixa pra se inscrever na última hora, não. Já se inscreve hoje. E lá eu vou ensinar pra vocês com muito mais profundidade o que é ser uma PO lucrativa. Mas fica aqui comigo nesses esquentas, que é pra vocês chegarem lá na maratona já sabendo do que é, do que eu tô falando, do que eu tô fazendo, tá? Que aí você vai explorar e vai absorver esse conteúdo de uma melhor maneira. Beijo grande, fiquem com Deus. Um ótimo dia pra vocês, tá?